Queridos alunos, muito bem-vindos nesse começo da nossa preparação, fazendo esse vídeo bem curto, fazendo esse vídeo bem curto, para já te dar uma dica de como responder questões. Você vai treinar várias questões conosco, são muitas mesmo, né? Na casa de centésima, mas aqui é só um primeiro vídeo para já te ajudar, para poder fazer com que você já se sinta mais à vontade no seu treino de resposta de questões, beleza? Então, dito isso, queridos, eu já vou começar aqui colocando uma questão para a gente debater. Mas, assim, vocês já começaram a aprender como escreve tese na peça. Vocês já lembram do FDP? Quando eu falo isso, gente, não é alguém que te meteu dália, não é alguém que te fez sofrer. Falando do fato, direito e pedido. Na construção da sua peça, você vai ler o texto, vai colocar o fato, o direito e o pedido. Questão, não foge muito disso. Na verdade, a banca já está te trazendo qual que é o problema, só quer que você diga porque cabe, porque não cabe no fundamento. É quase como se você tivesse só ali o pedido e o fundamento, tranquilos? A resposta, o fundamento. Mas a perspectiva é muito similar. Então, dito isso, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela, vou fazer um treino de questões com vocês, para que a gente possa já começar nosso contexto aqui, beleza? Então, seguinte, prof, como que eu vou responder as questões, né? A nossa pergunta aqui incidente é como que eu vou responder as questões. Vou colocar aqui uma primeira questão, vamos lá. Só insistindo mais uma vez, eu estou olhando aqui do lado, não é porque eu bebi demais, mesmo, não é isso. Aqui minha tela está do lado muito grave aqui, faça a leitura ali, beleza? Porque feio, gordo, pobre e vesgo, tá difícil, né? Tá difícil, então tentar salvar alguma coisa. Vamos lá. Marcelo Pereira, residente domiciliado. Deixa eu pegar um escritor aqui para vocês. Marcelo Pereira, residente domiciliado de Vitória, trabalhou na sociedade empresária Caminhos Futuros Limitada, Estado de Vitória, Espírito Santo, como auxiliar de departamento pessoal, composto inicialmente por três pessoas: João, colega que fazia o mesmo serviço; Lúcio, o gerente, e ele, Marcelo. Durante o contrato de trabalho, Lúcio foi dispensado e somente 6 meses depois outro gerente foi contratado. Nesse período de ausência do gerente específico, as funções do cargo ficaram sendo desempenhadas por Marcelo. Após a dispensa de Marcelo, outro gerente foi contratado. Após ser dispensado, Marcelo contratou um advogado de São Paulo, o qual ajuizou reclamação trabalhista distribuída na 200ª Vara do Trabalho de São Paulo, requerendo que lhe fossem pagas as diferenças salariais entre o seu salário e do gerente de RH, departamento pessoal. E RH e departamento pessoal não é a mesma coisa, mas tudo bem. No período de 6 meses, por haver permanecido no lugar do gerente Lúcio. Diante disso, considerando a legislação trabalhista em vigor e o entendimento jurisprudencial consolidado, na qualidade de advogado de sociedade empresária, respondo os itens a seguir. E aí, queridos, eu falei já isso para vocês nas peças e vou insistir nas questões. O exercício sempre informa quem você está defendendo. Ele quer que você dê uma medida processual cabível àquele que você defende. E aí que já deixou claro, na qualidade de advogado da sociedade empresária, responda os itens a seguir. Beleza? A fim de rebater o pedido de Marcelo, qual tese jurídica deve ser desenvolvida? E aí, queridos, o nosso exercício aqui é pensar palavra-chave. Nós temos uma CLT com índice emissivo geral. Então, a gente tem que tentar localizar isso. Só um cuidado quando a gente for responder, gente, eu falei daqui a pouco, mas vamos começar na palavra-chave. Você vai lá no seu índice emissivo. Vou abrir aqui um modelo, está com o seu código, você vai lá e abre seu índice emissivo. Aqui contou o caso, qual que é o fato? Vamos para o FDP? Qual que é o fato? Bom, o fato é que o Marcelo está pedindo para receber a diferença salarial do período que ele atuou como gerente, do período que ele esteve substituindo o outro rapaz, que era o Lúcio, né? Então, o Marcelo ele pediu aqui para receber o valor de gerente no período que ele substituiu o Lúcio. Então, ele está contando uma história de uma empresa que tinha 3 funcionários, o Marcelo ficou no lugar do Lúcio por 6 meses, quando o Lúcio foi demitido, substituindo ele agora está pedindo esse valor. Então, qual que é o assunto aqui? O que vocês acham que está rolando? Qual que é o assunto? Aí, é esse o trabalho que vocês vão fazer. Eu pensaria, pô, ele está pedindo salário de substituição. Então, vamos caçar uma palavra-chave. Eu ia lá na letra S procurar substituição, né? Então, eu que tenho dificuldade com o alfabeto, sou mal alfabetizado, lembrar A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, lá no final. Sei lá, procuro, tá? Então, depois eu estou procurando. Fui lá e procurei a palavra substituição. Beleza, vou dividir aqui na tela com vocês o que me apareceu, certo? Procurei a palavra substituição e olhem só, tem lá. Substituição, eventual, artigo 450.
Bom, é uma substituição eventual. Ele está substituindo por um período ali, enquanto o outro rapaz está de férias, enquanto está substituindo ali, no caso de auxílio doença. Na verdade, não foi bem isso, né? O cargo ficou vago. O cargo ficou vago. O Lúcio foi demitido e o Marcelo entrou no lugar. Incapacitado, maternidade, substituição. Cargo vago em definitivo. Não assegura o mesmo salário. Ó, ele está substituindo um cargo vago em definitivo, não assegura o mesmo salário. Tranquilos? Então, o que que vocês iam fazer? Está te remetendo aqui à súmula 659. Isso aqui já é a resposta, tá? Mas, prof, não estou me sentindo confiança? Pego o meu código e vou lá no, na súmula 159. E o que está escrito na súmula 159, no inciso 2? Vago cargo indefinitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao antecessor. Então, em resumo, o Marcelo passou a ocupar o cargo vago indefinitivo do Lúcio, porque o Lúcio foi demitido, então foi o vago indefinitivo. Camilo, quando seria vago provisoriamente? Durante o período do auxílio-doença, com benefício previdenciário, durante o período de férias, durante o período de licença para casamento, durante o período que o empregado sai, mas irá voltar. Certinho? Se ele saiu de vez, é vacância definitiva. Se ele saiu, mas vai retornar, substituição eventual, substituição provisória, beleza? Prof, eu entendi. Entendi real. Mas eu procurei outro caminho. Vamos falar disso. Então, seguinte, na qualidade de advogado de cidade empresária, responda. A fim de rebater o pedido de Marcelo para a tese jurídica ser desenvolvida. Bom, ele está pedindo, olha só, vamos lá, requerendo que lhe fossem pagas as diferenças salariais entre o seu salário e do gerente de RH no período de 6 meses, porque era permanecido no lugar de Lúcio. Esse é o pedido dele. A substituição provisória. Fato, esse é o fato. Qual que é o direito? Vamos supor que fosse uma peça. Fato. Marcelo requeriu que fossem pagas as diferenças salariais entre o seu salário de gerente no período de 6 meses, porque era permanecer no lugar de Lúcio. Direito. Ocorre que nos termos da Súmula 159, inciso 2, não haverá pagamento no caso de substituição de vacância definitiva, né? Não há direito, não é assegurado ao mesmo salário no caso de vacância definitiva. Tranquilos? Então é isso. A ideia sistemática de trabalho é muito similar. Só que aí eu até vou responder a manuscrito, né? Como que vocês vão fazer, queridos? Na sua prova, vai ter sempre deixa eu abrir aqui agora, um caderno de respostas, tá? Sempre vai ter um caderno de respostas. E aí no caderno de respostas vai ter tipo bem distribuído. Questão um é uma folha para questão um por linhas de 1 a 30. Questão 2 uma folha por linhas de 2 a 30. Questão 3 e assim por diante. Você vai ver aqui, por exemplo, letra A, escreve seu texto, pula uma linha, letra B, escreve seu texto. Tranquilos? Sempre assim. Você tem que colocar na folha certa e colocar letra A e letra B. Beleza? E a gente vai fazer aqui dessa forma no nosso slide. Então, vamos aqui, deixa eu abrir um slide. A pergunta, no caso, foi qual seria vou voltar aqui, a fim de rebater o pedido de Marcelo para a tese jurídica ser desenvolvida. Minha sugestão para quem tem mais dificuldade com essa escrever, retome a pergunta e apresente a resposta. Ou seja, a fim de rebater o pedido de Marcelo para a tese jurídica ser desenvolvida. A gente vem aqui, por exemplo, questão 1, né? Deixa eu colocar aqui então. Questão 1. Aliás, não precisa colocar um, porque você já viu que na página tá, né? É só colocar a letra A. Vou reproduzir a pergunta, ó, mais uma vez. Qual a tese jurídica a ser desenvolvida a fim de rebater o pedido de Marcelo? A tese jurídica, a tese jurídica, a tese jurídica. E por favor, queridos, faça uma letra melhor que essa. É porque escrever na mesa escritora é difícil. Não é que minha letra seja boa, mas é difícil. Letra ilegível, seu corretor não lê. Facilite a vida do seu corretor. Prof, tem dificuldade de escrever, vai para um caderno de caligrafia. Mas, ou não brincando, ou não. Mas faça a letra de forma, então, tá? A tese jurídica, ó, eu vou retomar igualzinho a pergunta. A ser desenvolvida, tese jurídica, a ser desenvolvida, a fim de rebater o
pedido de Marcelo. E qual que é a tese jurídica? É que a substituição, quando a substituição do cargo vago, a substituição do cargo vago em definitivo, não gera direito ao mesmo salário. Tranquilos? Então, a tese jurídica a ser defendida, a fim de levar a Marcelo, é que que é o pedido dele, este pedido. O que você quer? Você quer a improcedência. Tanto é que quando a gente for fazer as contestações, a gente vai estar requer a improcedência pedido, requer a improcedência pedido. É que este pedido deve ser improcedente, deve ser julgado, né? Ficaria melhor. Aliás, vou deixar assim, professor, eu errei. Eu escrevi improcedente e errei. Eu queria colocar deve ser julgado. Como que eu apago? Só passo um prazo. Deve ser julgado improcedente, vírgula, pois, nos termos da súmula 159, inciso 2 do TST, não é devido o mesmo salário no caso de substituição de cargo vago em definitivo. Como ocorreu neste caso. Ponto. Tranquilos? Um exemplo de resposta. Eu retomei, vocês vão reparar que metade da pergunta é retomar e apresentar. Prof, se eu não retomasse, se eu só colocasse a tese jurídica a ser citada, a tese jurídica a ser desenvolvida, é que o pedido deve ser improcedente, pois tudo certo também. Eu fiz retomando tudo para ficar algo mais lúdico para vocês. Mais lúdico não, na verdade, mais objetivo. A proporção que vocês forem treinando, vocês podem ter mais malemolência, tranquilos? Mais aplicar o estilo Naldo Bene, contar aquela sua versão mais rebuscada, tranquilos? Beleza. Pessoal, prof, comigo deu problema porque eu fiquei pensando em acúmulo de função, que ele tinha a função dele, e quando eu peguei aqui meu código, eu procurei, por exemplo, acúmulo de função. Ok, vamos supor que você foi lá e procurou acúmulo de função. Só tinha só essas duas questões. Radialista e vendedor. Reparem que eu escrevi e não escrevo a caneta. Prof, então por que você escreveu a caneta? Porque eu estava sem lápis aqui no escritório. Ah, me perdoe. Mas escrevam sempre a lápis a referência. Você procurou em acúmulo de função, por exemplo. Prof, eu procurei direto em substituição. Então esquece isso que eu estou falando para ajudar. Mas assim, esquece nesse caso, mas use isso em outras situações. Então, volta atenção para mim. Você procurou em um outro lugar, você procurou em acúmulo de função. Não é lá que está a resposta. Aí você olhou o gabarito. Então é são 159. O que você vai fazer? Você vai lá onde você procurou, porque a tendência é que seu cérebro, no dia da prova, volte a esse mesmo lugar, certo? Se ele não tiver condensado o conteúdo, se ele tiver aprendido o conteúdo, você voa. Mas pode ser, gente, é muito conteúdo, que alguns conteúdos você não grava e tudo mais, isso é muito natural. Mas a tendência é que seu cérebro volte para o mesmo lugar se você não tiver fixado bem o conteúdo. E aí vai estar escrito a lápis lá, súmula 159. Peraí, uma coisa tem aqui. Aí você vai ler e vai encontrar a sua resposta. O código tem. Eu até vou tirar a digital para você ver minha cara feia, mais ampla, para te assustar mais. O código tem que fazer sentido para você. Ficou parecendo que eu não plastiquei de sexo. Tudo bem. Brincadeira. O código tem que fazer. Até que eu estou gravando no sábado, né? Até que é útil, né? Vai relaxar a galera, vai se relaxar, para vocês render muito. O código tem que fazer sentido para vocês. A gente pensa mecanismos de encontrar as questões de maneira diferente. Tranquilos? Então, essa é a minha dica. Prof, eu procurei em aumento salarial, não existe isso aqui no meu incentivo. Tudo bem, você vai melhorando a pergunta. Vocês já stalkearam alguém? E não faz essa carinha aqui, não. Eu sei que já. Quantas vezes vocês já melhoraram a sua pesquisa? Até quando você vai procurar, por exemplo, patrimônio numa execução, eu sei que não é por amor ou por insegurança, tá? Eu sei que vocês todos são pessoas bem resolvidas. Mas se você vai procurar alguma coisa, você vai melhorando a sua pesquisa, pesquisar jurisprudência, você vai sempre melhorando para tentar achar. É a mesma coisa. Aqui, no incisivo, você vai folheando até melhorar a sua pesquisa. Sabe como que você fica bom nisso? Resolvendo questões em peças.
É muito natural no começo você ir mal pra caramba. Você tem dificuldade de mexer nesse mecanismo. Mas a proporção que você for respondendo questões de peça, você vai decolar. Não tenha dúvida disso, certinho? E aí, uma outra pedido que eu queria fazer para vocês. Então, se você foi em outro lugar, como nesse exemplo da coluna de função, vai lá e faz a referência a lápis, certo? Beleza. Outra coisa, gente, não gastem mais do que 15 minutos procurando uma questão. Quando vocês estão fazendo para a prova, é 15 minutos de código. Não achou, vai para o gabarito. Não achou, vai para o gabarito. Por quê? Porque a gente precisa otimizar nossos estudos. Aí você vai ler o gabarito. Entendi? Massa. Vou para a próxima? Não. Vai voltar para o seu código agora e vai tentar encontrar onde que está a bendita resposta desse gabarito. Para que o código comece a fazer sentido para você. Agora você já sabe a resposta, você sabe que é a função 59. Então, qual que é a palavra-chave que pode fazer? Você vai lá e faz sua referência, igual a gente fez aqui, né, na coluna de função, faz sua referência a lápis, mas dá uma pesquisada melhor no gabarito, tá bom? Para que você otimize, para que fique melhor seus estudos. E aí, na sequência, letra B. Vamos lá. Considerando, deixa eu colocar aqui o nosso contador. Considerando os interesses do seu cliente, se a necessidade empresária foi citada na data de hoje, a audiência ocorrerá daqui a 60 dias, qual a medida jurídica deve ser apresentada de imediato a fim de evitar o deslocamento para São Paulo? O que ele quer fazer? O seu cliente ele quer evitar o deslocamento para São Paulo. E a ação, no exercício, nos trouxe que foi proposta onde? Na 200ª vara do trabalho de São Paulo. A audiência daqui a 60 dias. Isso aqui você quer mudar o lugar onde a ação vai ser processada. Então, você quer mudar o quê, gente? O que você quer mudar nesse caso? Você quer mudar sexualidade, orientação sexual, fé, credo, religião? O que você quer mudar? Você quer mudar a competência. Nossa, eu quero mudar tudo na minha vida, eu sou um acabado. Não, relaxa. Você vai passar nessa prova, daqui uns 4, 5 meses você pega a sua AB, você vai receber sua primeira anuidade, aí você vai ficar muito triste e feliz, esse aqui é sentimento agridoce, por ter passado por todo esse processo. Por hora, vamos comigo. Você quer mudar o local de processamento, então você vai procurar por quê? Onde que a ação é processada? Nós temos competência material, que é para verificar se é justiça de trabalho. E agora é a justiça de trabalho, é a relação de trabalho. Eu quero mudar o lugar, então é competência territorial. Nós estamos falando a palavra-chave de competência territorial. É uma defesa para mudar o local do processamento da ação. Eu sei que muitos de vocês já, de cara, já sabem a resposta. Se você souber a resposta, você já ia direto na exceção de competência territorial, que é a defesa para mudar o local de processamento de demanda, certo? Se você for lá na exceção, exceções, do seu código, tá aqui, exceção de incompetência, exceção procedimento da juiz competente, artigo 800, parágrafo 4º, ele vem te trazendo várias situações. Exceção de competência, prazo da manifestação, 5 dias, artigo 800, parágrafo 2º. Prof, eu não fui em exceção, mas eu entendi que era competência. Ó, em competência territorial, vocês encontram brasileiro, brasileiro, empregado, empregador, exceção de competência, 5 dias antes da audiência. Tranquilos? Então, vocês encontrariam esses mecanismos na resposta. Né? Está aqui o artigo 800 do CLT. Apresentar a sessão de competência no prazo de 5 dias, a contar da notificação, antes da audiência, e impeça que sinalize a existência dessa exceção. Tranquilos? Então, essa aqui tem o artigo 800 caput. Ou seja, a sua CLT te remeteria a essas circunstâncias. Então, você vem aqui no nosso modelo de prova, escrever, pularia uma linha, tá? Escreveria letra B, para a gente fazer a nossa resposta. Mesmo modelo, gente, como foi perguntado? Considerando esse seu cliente, qual medida jurídica deve ser apresentada de imediato? De imediato, ele ainda deixa claro que você tem um prazo ali urgente para fazê-lo, né? Qual medida jurídica, a pergunta é qual medida jurídica deverá ser apresentada de imediato a fim de evitar deslocamento para São Paulo? Você poderia colocar esse texto todo. Fato, lembra? A medida jurídica a ser apresentada de imediato a fim de evitar deslocamento para São Paulo e aí, exceção de competência territorial, no prazo de 5 dias, na forma do artigo 800 da CLT. Mas eu vou fazer diferente, queridos, eu vou fazer diferente. Como a outra resposta eu fiz muito vaga, essa eu vou fazer menor, fiz muito ampla, perdão, a medida jurídica. Eu não vou retomar todo o texto, para vocês terem os dois padrões e os dois estão corretos, tá? A medida jurídica a ser apresentada
É a exceção de incompetência territorial, incompetência territorial. E o prazo, gente, é importante você destacar porque ele pediu isso de imediato. Então, no prazo de 5 dias, a contar da notificação, na forma do artigo 800 da CLT. Normalmente, queridos, eu vou pedir a atenção de vocês para colocar caput, parágrafo, ali, isso é muito importante. Mas, em relação à sessão de competência territorial, a FGV tem tido nas últimas provas posicionamento se a pergunta é qual medida cabível, artigo 800 da CLT. Tranquilos? Então, por isso que eu mantive isso como padrão de resposta da FGV. E esse é o mecanismo modelo de vocês fazerem as respostas. Tranquilo? Vocês vão ler o exercício, tentar encontrar qual é o assunto, passar a palavra-chave e reproduzir sua resposta. Prof, é fácil? Não, no começo é bem complicado, mas a proporção que vocês forem evoluindo, vocês vão se sentir muito bem, tranquilos? Eu tenho certeza que ao final dessa trajetória nós vamos ter 100% de aprovação e eu vou poder dar um abraço em cada um de vocês e comemorar o pagamento da sua unidade e que a partir de agora você vai ser chamado de doutor, colocar a meia da menina poderosa, porque advogado trabalhista é Agostinho Carrara freestyle, e poder aí brilhar, né, nos tribunais trabalhistas ou em quaisquer outros caminhos. Pessoal, um beijo e até daqui a pouco.